Dia sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, né? Esperamos que estejamos todos em paz e vamos continuar nosso estudo, né? Sobre o mundo da história, sobre o nosso planeta, sobre o nosso mundo, o nosso tempo. E hoje a gente vai para o capítulo terceiro. A gente vai fazer uma introdução ao capítulo terceiro. Amanhã a gente vai, na próxima aula a gente dá umas dicas sobre a atividade que eu passei para casa, tá bom? Espero que vocês tenham respondido, esteja tudo em ordem aí, as páginas, tudo direitinho. E na aula de hoje, a gente queria começar na página 29, tá bom? A gente tá com o material didático aí em mãos, página 29. A gente vai falar sobre cultura medieval. Cultura, você sabe que é tudo que o ser humano criou, né? E medieval corresponde à Idade Média, tá bom? Tanto faz a Baixa Idade Média como a Alta Idade Média. Todos estão inseridos aí no conceito. Medieval é tudo, viu? Então, em primeiro lugar, como nos mostra bem aqui o livro, tem o chamado, conhecido poder da igreja, né? Poder da igreja. No caso aqui do contexto, é a igreja católica, viu, gente? O poder da igreja católica era muito forte porque ela tanto atuava junto à nobreza, como atuava junto aos burgueses, viu? E futuramente iria atuar junto aos estados nacionais. Não tinha, a igreja estava no meio de tudo, né? E sem contar que ela era considerada uma das grandes herdeiras da Idade Média. Ela recebeu muita riqueza, muitas terras, muita influência, né? Ela recebeu muitas heranças de povos francos, tá? Como nós vimos aí lá no sexto ano, os francos fizeram um acordo com a igreja cristã. A igreja ia fazendo a cabeça das pessoas para que aceitassem os dominadores, e em contrapartida, em troca disso, os francos davam terras à igreja, né? Um toma lá da cá. Então, desse jeito, a igreja começa a ter um poder muito grande. Ela foi a grande senhora medieval, vamos dizer assim. Senhora em todos os sentidos. Ninguém poderia questionar nada que viesse da igreja, né? Viu, gente? Nada que viesse da igreja poderia ser questionado. Bem no início aqui, a gente já nos mostra o nosso livro, ó, deixa eu colocar aqui pra gente aqui. Bem no início já nos mostra isso aqui, quando dessa imagem, né? Os futuros reis que seriam coroados tinham que ter a aprovação da igreja. A igreja tinha que estar lá para dizer que se o rei era de linha, se o rei era tal, enfim, colocar a coroa na cabeça do rei, era a igreja que fazia isso, tudo isso. Quer dizer, a igreja tinha um grande poder, que a gente chama isso de teocentrismo, tá? Centro vem de tudo, né? E teo corresponde a Deus, em latim. Então a igreja dominava a mente dos homens, a igreja controlava o ensino, a igreja tinha domínio sobre as obras escritas, e a maioria dessas obras em grego, né, latim ou hebraico. E poucas escolas que existiam pertenciam à igreja, né? As poucas escolas que tinham na Idade Média na Europa pertenciam à igreja cristã. Então, de um jeito ou de outro, não tinha como a pessoa escapar da igreja. Se não fosse para a escola, tinha que pagar os tributos, o dízimo, né? O patrimônio de São Pedro, enfim. Não tinha como escapulir disso. Com relação a essa palavra que surgiu aqui, teocentrismo, vamos definir o que é que ela significa aqui para a gente ficar mais tranquilo, né? O teocentrismo é uma palavra que quer dizer Deus no centro de tudo. Até aí tudo bem, né? Deus no centro de tudo. Só que não era Deus que estava governando, era a igreja, né? Então a igreja utilizava-se desse termo para, digamos, difundir o seu poder, a sua força, dizendo que tudo seria feito ou realizado em nome de Deus. Ou seja, desobedecer à igreja seria como desobedecer
desobedecer a Deus, tá bom? Então o teocentrismo é isso aí. A igreja detinha esse teocentrismo. Aí, como eu falei para vocês, como ela também coroava reis e até mesmo participava de tudo quanto fosse de cerimônia, né? Ela tinha o chamado poder espiritual, que decidia quem tinha razão, quem estava certo, quem ia para o paraíso, enfim. E tinha também o poder temporal, que mais tarde foi questionado pelos próprios reis, né? Poder temporal. É o poder de justiça, né? Que é o poder da lei dos homens. Aqui é a lei dos homens e o poder espiritual, a lei divina. Né, gente? Então, é isso. É um embate aqui. A igreja possui os dois. Com o tempo, essa igreja vai perder o poder temporal para os reis, né? E dessa maneira ela deixa de ser, digamos, a grande detentora do saber e da justiça, que vai ser dividida aí depois com os reis medievais. Só que depois disso, quando começam as grandes navegações, a igreja volta com força total, ela começa de novo a ter uma junção, digamos assim, o chamado padroado, né, que ela vai se unir novamente com o Estado para ajudar nas conquistas das grandes navegações. Com o tempo a gente vai ver isso aí com mais cuidado. Então é isso aí, eu pedi para vocês a diferença entre poder temporal e poder espiritual. É nesse sentido aí, viu, gente? Também nós temos aqui na nossa página 29 algo que fala com relação ao clero, né? A formação do clero na igreja. Tinha o clero secular e tinha o clero regular, né? O clero secular seria aqueles que viviam no mundo, o secular. Enquanto que o regular seriam aqueles que viviam nos mosteiros e seguiam as regras da sua ordem religiosa. O secular seriam aqueles monges como São Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha que sair, né, para, digamos, pregar. Ele pertencia ao chamado clero secular, enquanto que outros monges pertenciam ao chamado clero regular, que ficavam somente na paróquia, ficavam somente nos seus mosteiros ali, e fazendo, digamos assim, um trabalho de tradução de livros, o trabalho de ajudar nas cerimônias, enfim. A igreja é tão fluente que interferiu no plano econômico, né? Proibindo principalmente a partir do século XIII a prática da usura, ou seja, a cobrança de juros sobre o empréstimo de dinheiro. Nós vimos que nascia uma burguesia ao redor daqueles castelos, né? Que depois se tornavam os grandes ricos das cidades que iam prosperar. Cidades como Paris, Oxford, Frankfurt, Manchester, né? Todas elas surgiram ali ao redor daqueles feudos. Então olha só, condenar o que a burguesia estava fazendo, a burguesia já tinha fundado seus bancos, né? E já tinha seus recursos próprios. Emprestar dinheiro era comum naquele tempo. Só que a igreja dizia que não era para fazer isso, né? A igreja condenava esse empréstimo de dinheiro a juros. A igreja chamava isso de usura. E começou a condenar a usura como se fosse algo terrível aos olhos de Deus. E isso começou a gerar a desconfiança da burguesia, né? E essa burguesia, que é um S, e essa burguesia ia dar o troco na igreja lá nas reformas, tá bom? Com relação a esse tipo de condenação aqui. Ela ia buscar uma nova vertente em que Deus não sustentaria tamanha, digamos assim, tamanha exploração com relação a eles, né? Então eles iam buscar uma nova fonte religiosa em que eles pudessem praticar o seu comércio, o seu ideal de lucro, sem a interferência direta da Igreja Católica Cristã. Ela ia buscar uma nova religião que aceitasse os seus empreendimentos como algo abençoado.
Deus abençoaria os empreendimentos da burguesia. Então, nesse sentido aí, fez necessário um rompimento de algumas partes da burguesia com a Igreja Católica Cristã. Né? Condenar por usura seria a mesma coisa de tirar um pouco da riqueza da burguesia. Né? Porque a igreja pregava o chamado preço justo. Se você cobrasse muito, a igreja já estava no pé, não queria deixar você cobrar por um serviço um preço muito alto, enfim. Né? Mas ela própria, viu pessoal, ela própria, a igreja católica, ela vendia também suas coisas, né? Ela tinha seus produtos, vamos dizer assim, os produtos da fé. Ela vendia, digamos, o perdão. Ela tinha essa mania de vender o perdão. Se a pessoa precisasse, digamos assim, ser perdoado por alguma falta, algum crime, ela poderia muito bem pagar a igreja e ela poderia estar ali absorvendo aquela pessoa, né? Colocando ela numa situação de que ela pudesse se arrepender e pagar e ter seus pecados todos perdoados. Então havia também muitas, a gente vai ver isso aí quando ela vai realmente ficar mais forte, essa venda de indulgências, de perdão. Isso vai também, digamos, apressar o andamento das reformas, né? Afinal de contas, a gente não pode simplesmente obedecer assim de forma que Deus não precisa de dinheiro no caso aí. Então eles estariam praticando também o que eles estavam condenando, né? Que era a usura. Então ficava meio contraditório para a igreja praticar uma coisa que ela condenava. Então isso a gente vai ver no devido tempo, no devido momento. Né? Também falamos aqui nessa página 29 sobre no plano político, como eu falei para vocês, no plano político seria o poder temporal, viu gente? No plano político nomeava reis e senhores feudais. No plano militar regulava as guerras entre os senhores feudais, determinando a paz de Deus. Lugares neutros onde a ação de guerra era proibida. Então tinha lugares que a igreja dizia, não pode fazer guerra nesse lugar, né? Tem certos dias da semana que não tem por que você fazer guerra. Tem certas semanas do ano que você não pode fazer guerra. Quer dizer, tudo isso ela ia delimitando também, né? Se um senhor feudal tivesse uma rixa com outro senhor feudal, ela estava no meio para tentar amenizar a coisa. Caso não fosse possível amenizar a situação, a igreja proibia certas atrocidades, né? É proibido aprisionar pessoas na Páscoa, por exemplo. Já é uma coisa que a igreja... Isso era chamado de Pax Dei, né? Ou Paz de Deus. É uma determinação que a igreja possuía. Tinha também a chamada Trégua de Deus, né? Dias do ano nos quais a guerra era proibida, por exemplo, na quaresma, em dias santos e nos domingos. Né? Não pode fazer guerra no domingo, de jeito nenhum, né? É folga. Como a igreja detinha o poder espiritual, acabava interferindo na vida cotidiana das pessoas através do monopólio civil, com a realização de batismos, casamentos e da extrema unção. Então a igreja tinha esse poder todo, né? Isso aqui é, digamos assim, a síntese do poder espiritual e temporal que a igreja possuía. Aqui na página 29 você encontra muito bem delimitado isso aí, muito bem explicado. Você vai dar uma lidazinha com mais cuidado. O tio falando você até entende assim alguma coisa, não sei se você está entendendo. Mas na leitura você vai fixar melhor o assunto, tá bom, gente? Não era todo mundo que tinha coragem de ir contra as ordens da igreja, né? Assim, você pode imaginar que algumas pessoas se revoltavam, claro que se revoltavam, né? E esses que se revoltavam, eles poderiam ser presos, né? Poderiam sofrer as punições. Afinal de contas, quem é contra Deus porque é muito perigoso. A pessoa que é contra Deus é perigoso, é chamada de herege. Fulano, falando de tal, é um herege porque é contra a doutrina cristã. Fulano de tal está questionando as nossas cobranças, mas fulano de tal não deve lembrar que é tudo feito em nome da obra de Deus. Então, ser acusado de ser um herege, ou a palavra seria também heresia, né? Ser acusado de heresia era um crime muito, muito grave naquele tempo, né? Era coisa da pessoa, de alguém que foi acusado, ser levado a um tribunal para ser julgado
E porventura, digamos assim, poderia até sair se ele negasse tudo, mas é muito difícil você negar por meios, digamos, corretos de julgamento, mas na base da tortura a pessoa até negava, viu? Que havia muita tortura nesses tribunais da igreja cristã. Seria uma parte chamada de purificação, onde a igreja iria torturar seus hereges a fim de obter deles uma confissão de culpa. Obtendo uma confissão de culpa, a igreja se safava disso. Ela dizia que não pegava ninguém inocente, porque a pessoa sempre iria confessar o que havia feito. Psicologicamente, a pessoa já ia pensando numa tortura e já ia logo se preparando para dizer: olha, eu errei, eu sou tal, enfim, eu devo pagar meus pecados e tal. E a igreja dizia, e o pessoal dizia: a igreja realmente funciona, ela consegue fazer com que hereges e bruxas confessem seus pecados. Aí é uma outra coisa, uma outra vertente que a gente vai ver ainda com mais detalhes, essa parte da Inquisição, viu, gente? Que está aí na página 30. Nós vamos ver na próxima aula, depois que fizermos aí os comentários da atividade, que a igreja queimou muita gente na fogueira, né? Essa fogueira que ia, digamos assim, servir como grande pretexto para a igreja manter o seu poder. E também de grande exemplo, quem fizesse alguma coisa que desagradasse a Deus, aí no caso da igreja, poderia ser queimado na fogueira e ter suas cinzas purificadas, enfim. Politicamente falando, a igreja é quem realmente julgava na Idade Média, né? Seria um papel de juiz. Então essa aula fica por aqui. Nós ficamos por enquanto. Dei uma revisada aí, viu, gente? Ver o que é que faltou, ver o que é que tá sobrando. Deixa um comentário pra gente lá, pra gente saber se você entendeu. Se você não deixar comentário, a gente vai ver que você entendeu tudo e pronto, vamos passar para a próxima, né? E no mais é isso. Na próxima aula a gente continua. E estejam bem, fiquem em casa. Muita saúde a todos. Tenham um ótimo dia, gente. Tchau.